Estamos de volta com o programa Sul de Minas em Foco, hoje recebendo o nosso amigo, fisioterapeuta, presidente do CREFITO 4, está sempre presente aqui no programa Sul de Minas em Foco, trazendo informações importantes, relevantes, e é um sucesso aqui no Sul de Minas essa atração, quando o Dr. Anderson Luiz Coelho vem, participa, e ele sempre traz uma boa notícia, tanto para a área da fisioterapia, a área da saúde, como informações importantes, e ainda mais nesse momento em que muitas famílias enfrentam esse problema, que é o Alzheimer, uma doença degenerativa, e que hoje o Dr. Anderson está aqui conosco para trazer boas notícias. Dr. Anderson, primeiramente, quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui no Sul de Minas em Foco, sempre trazendo boas novas para os nossos telespectadores e também para quem acompanha no YouTube. Eu que agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aí falando no Sul de Minas em Foco, né? E a gente fica mais feliz ainda quando tem algo novo, algo de bom, né? Tendências aí que possam trazer boas novas para a saúde, né, da sociedade. Doutor Anderson, hoje nosso tema é o Alzheimer, né? A gente sabe que o Alzheimer é uma doença muito corriqueira, né? E muito sofrida também para quem tem casos na família. Eu queria que você explicasse para o nosso público, para eles entenderem melhor, quando a gente fala Alzheimer. Antigamente o povo falava que era esclerose, né? A pessoa está esclerosada, né? Mas o nome correto é Alzheimer, né? Isso, a doença de Alzheimer, na verdade, é uma demência progressiva que ataca o funcionamento do cérebro, acarretando problemas de memória, pensamento e comportamento, principalmente nesse estágio mais avançado, quando ela tem um estadiamento mais avançado, ela acaba perdendo até a sua própria personalidade. E a família sofre muito realmente, sabe? O cuidador, eu costumo falar para os alunos, né, na graduação, que a gente tem que ter uma atenção com o paciente, mas também um olhar muito atento para a família. Os primeiros sinais, Lucas, dessa doença, eles começam, na maioria dos casos, a partir dos 65 anos. E entre os sintomas mais comuns está exatamente a mudança no humor ou na personalidade, confusão mental em relação a lugares, eventos e pessoas. Então, a pessoa perde a orientação espacial e temporal, onde está, o que ia fazer, uma perda da memória recente, né? Se já jantou, se não jantou, o que ela tinha que fazer, esquece de pagar uma conta atual e paga outra. Então, alterações na capacidade de planejar, de organizar, de cálculo, dificuldade, então, de resolver problemas, de completar tarefas que antes eram fáceis para ela, que ela tinha domínio, que a pessoa tinha domínio, e uma dificuldade na comunicação falada e escrita, né? A causa mais comum de demência no mundo é a doença de Alzheimer. Tanto que quando a gente fala que está com demência, geralmente as pessoas já imaginam imediatamente que é Alzheimer, em que pese a gente ter outras doenças, né? E aí, logo em seguida, aparece a demência causada por acidentes vasculares cerebrais, né? Então, mas a principal causa de demência é o Alzheimer. O Anderson, e quais são os fatores de risco, né? Os principais fatores que as pessoas devem ficar atentas, que podem ocasionar e indicar aí um Alzheimer? A genética, sem dúvida, é um preditor, né? A pessoa tem que ter uma predição genética, mas a própria idade, então, acima dos 65 anos de idade, já é um fator né, fixo. A questão genética, né? Se tem um parente de primeiro grau que teve a doença, e existem alguns fatores que são modificáveis, como condições do estilo de vida, né? Então, o nível de educação é um fator de Alzheimer, né? É como se a pessoa criasse ao longo da vida mais desenvolvimento cerebral, plasticidade, memória. Então, quanto mais a pessoa estudar durante a vida, menor é o fator de risco, principalmente se os estudos começarem na primeira infância, né, antes ali, né, logo nos 2 anos de idade, enfim. Então, outros fatores que são modificáveis e que são associados ao Alzheimer, né, porque a idade e a questão genética a gente não tem como evitá-los, né, é obesidade, doenças cardiovasculares e traumatismo craniano moderado, né, de moderado a grave. Agora, o Anderson, como que pode ser feito o diagnóstico, né? Como que é esse processo de diagnóstico da doença? Geralmente, as pessoas próximas, né, comentam que estão percebendo algum sintoma.
Então, geralmente, a própria pessoa nem percebe. Eu tive um colega na época que eu fiz a especialização em reabilitação de idosos, que era médico geriatra, e assim, era até, às vezes, o farmacêutico que percebia que a receita dele foi errada, sabe, do medicamento, né, estava exagerado, então as pessoas começam a alertar. Então, a partir dessa suspeita, né, o profissional, o médico, né, o neurologista, o geronto, o geriatra vai fazer uma solicitação de exames de sangue para excluir qualquer outro diagnóstico que apareça nos exames clínicos, né, e vai solicitar um exame de imagem cerebral, né, porque né, e aí um exame neurológico, e aí faz uma série de testes, um rastreio cognitivo, né, testes de cognição, de memória, de função executiva, então capacidade de raciocinar, de linguagem, de percepção, e aí é muito clínico o diagnóstico, porque uma confirmação por exame seria praticamente um corte histológico do cérebro, que aí só faz mesmo depois que a pessoa já morreu, e às vezes só para confirmar. Então, é difícil, o diagnóstico ele é meramente clínico, né? Então, você exclui outras doenças e você tem ali, sim, uma atrofia cerebral, né? Associada, então, ao resultado dos testes e escalas de rastreio. Doutor Anderson, e nessa semana agora a gente teve uma ótima notícia em relação ao tratamento, né? Eu vou entrar nesse assunto do tratamento, mas antes, né, eu vou pedir para você falar do tratamento, depois a gente fala dessa novidade, né? Vamos falar primeiro do tratamento, depois a gente fala dessa novidade aí que para quem tem um familiar em casa, eu tenho certeza que quem não acompanhou, está acompanhando a entrevista agora, vai ficar feliz com essa boa notícia que você vai trazer aqui para o público do nosso programa. Mas hoje, como que está o tratamento do Alzheimer? Verdade, Lucas. Hoje, existem apenas 2 remédios para tratar da doença, né? O último deles foi aprovado em 2003, né? A memantina, né? Que, na verdade, ela age impedindo a ação do excesso do glutamato nos neurônios. Então, assim, altos níveis do composto, eles facilitam a entrada de cálcio nas células neuronais, levando à morte. Então, a gente acaba, esse medicamento, ele acaba impedindo o excesso desse glutamato, né? O outro medicamento são os anticolinesteráticos, né? O que eles fazem? Né? Eles visam aumentar o nível de acetilcolina, que é um neurotransmissor decisivo no empenho cognitivo do paciente. Então, além do tratamento medicamentoso, né, assim, a gente sempre tem associado um tratamento assim de participação do idoso em atividades agradáveis para ele, que ele fazia anteriormente, dança, participação em questões sociais, com o objetivo de melhorar o humor, o bem-estar, de acordo com o estadiamento, se ele dá conta disso, assim como intervenções no comportamento. Então, você tem intervenção de psicólogos, terapeutas ocupacionais, nas oficinas de memória, né, nesses tratamentos, e intervenções fisioterapêuticas para manter ele em movimento, para manter a atividade que ele consegue desempenhar na sua rotina diária, condicionando ele a ter mais independência, né, para vestir, se transferir, e as atividades do dia a dia mesmo. E aí a gente ajuda com isso tudo a atenuar essas mudanças comportamentais, né, que são, às vezes, comuns de apresentar, como agressão, insônia, agitação. Bom, Anderson, vamos falar agora dessa boa notícia, né? Esse medicamento nos Estados Unidos, que foi fruto de muita pesquisa, e que parece que esse medicamento agora ele consegue fazer o controle do Alzheimer, e isso é um avanço muito grande para a pesquisa e para a doença, né? Pois acabou de ser noticiado, né, a liberação pelos Estados Unidos do Aduhelm, que também é conhecido por seu nome genérico, aducanumab, né, que ele é desenvolvido a partir de células de defesa de idosos sem demência. Então, idosos sadios, sem demência, os pesquisadores desenvolvem a partir de células desses idosos. E aí ele age por meio de anticorpos monoclonais que removem depósitos, né, da proteína beta-amiloide, né, e que está presente em excesso no cérebro das pessoas com Alzheimer.
Então, além disso, ao fornecer anticorpos, o remédio restaura parte da capacidade do organismo de eliminar o acúmulo da proteína. Então, os desenvolvedores, né, os pesquisadores estão afirmando e acreditando que, impedindo o excesso da beta-amiloide, né, no estágio precoce da demência, então nas fases iniciais, o estadiamento inicial da doença, é possível impedir que o paciente evolua para a perda severa de memória e incapacidade de cuidar de si mesmo, de agir sozinho, com independência e autonomia. Agora, o doutor Anderson, qual que é a polêmica que gira em torno do Aduhelm, né? Que polêmica que está acontecendo essa também dentro dessa boa notícia? Pois na verdade, assim, o Alzheimer ele é causado pelo acúmulo de duas, não apenas de uma proteína no cérebro. A beta-amiloide, que é o que o medicamento pretende controlar, né, presente nos tecidos cerebrais, e a tau, que se acumula no interior dos neurônios. Então, muitos cientistas consideram que para tratar as causas do Alzheimer é preciso remover o excesso das duas proteínas. Por isso, o tratamento com a Aduhelm, né, ele seria muito simplista, né, uma vez que ataca somente uma delas, a beta-amiloide. Então, assim, a gente tem... Os testes, eles buscam atacar a tau para tratar a demência, ainda são muito iniciais, então a gente precisa de chegar nisso. Os únicos dois testes feitos com a Aduhelm, por sua vez, eles ainda não foram capazes de comprovar a real eficácia do remédio, né, desse fármaco, no combate à causa da demência, de acordo com né, o que os especialistas têm colocado, né, exatamente, que analisou esses estudos. Então, quer dizer, esses testes ainda, eles estão acontecendo, né? É algo que foi liberado nos Estados Unidos, são testes que estão sendo feitos para que esse medicamento possa, tão breve, estar disponível também aqui no Brasil, para poder também amenizar um pouco o sofrimento, tanto dos idosos, né, que têm essa perda da memória, essa perda, como dos familiares que acabam sofrendo junto com os idosos. Exatamente. Né? Os estudos com esse medicamento, eles foram suspensos em 2019, né, depois que os cientistas foram, né, um crivo de cientistas foram questionados e aí eles não conseguiram demonstrar a sua eficácia. Então, no ano passado, os pesquisadores eles revisaram os dados e concluíram que em um dos testes, o Aduhelm reduziu em 22% a perda das funções cognitivas quando administrado em altas doses e somente em pacientes em estágio precoce, no início da doença. Então, foi demonstrado que o medicamento age contra a proteína beta-amiloide, né, nos dois estudos, mas ainda não entendemos se ele tem um benefício claro contra o Alzheimer. Também não se sabe ainda os efeitos colaterais associados ao seu uso. Então, por isso, mesmo com a aprovação dos Estados Unidos, o FDA, né, que equivale à nossa Anvisa aqui, pediu que novos testes sejam realizados, né, para que pudesse analisar, então, se mantém, se revoga essa autorização no futuro. Enquanto isso, o medicamento está podendo ser utilizado lá nos Estados Unidos. Certo. O doutor Anderson, por que ele é considerado pioneiro? Quer dizer, segundo a próprio FDA, né, esse medicamento é o primeiro tratamento que visa fisiopatologia, quer dizer, o mecanismo de adoecimento subjacente da doença de Alzheimer. Então, se a presença de placas de beta-amiloide no cérebro é o primeiro medicamento que está tentando reverter isso. Todos os outros são muito mais sintomáticos, controle, mas a doença é progressiva, é degenerativa, né? Então, assim, é a primeira droga que promete mudar o rumo, o curso natural, né, da evolução da doença do Alzheimer em pacientes nesse estágio inicial. Isso significa, em resumo, que aos poucos, né, que os poucos medicamentos que estão disponíveis até o momento, eles tratam os sintomas já instalados. Alteração de humor, perda de memória, né, falta de planejamento, e não a causa da doença, como esse está prometendo fazer. Né? Então, vale ressaltar que nem o Aduhelm, nem qualquer outro fármaco fala em cura do Alzheimer. Nós estamos falando em conter ou
estagnar, né? Desse novo medicamento, se ele estagnar, porque os outros não estagnam, vão tratando sintomas. Bom, a gente está falando desse medicamento, né, o Adume, lá nos Estados Unidos, mas e o custo? Já tem uma noção, ou se vai ser um custo acessível, por ainda estar nessa fase ainda inicial? Tem uma previsão nesse sentido, doutor Anderson? Pois é, o que a gente tem observado lá, né, não é um medicamento barato, né? Ele tem um custo aproximado de $50 mil por ano, né? Então, isso daria o quê? R$ 250 mil no Brasil, né? Então, por ano. Então, realmente é um medicamento muito caro ainda, né? Mas isso também é muito comum no início do uso dos medicamentos, porque nos primeiros 5 anos que detém patente do laboratório que desenvolveu, meio que também para custear pesquisa, todo investimento que foi feito, inclusive em pesquisas frustradas, no que deu certo, e não um custo operacional. Depois disso, a gente tem realmente preços que podem ser mais acessíveis, né? Bom, doutor Anderson, para a gente estar encerrando aqui, a gente pode considerar, então, que é uma boa notícia e um avanço aí para o tratamento do Alzheimer, essa notícia que hoje a gente está compartilhando aqui para o nosso público, né? Sem dúvida é uma boa notícia, né, em que pese todos esses questionamentos que estão tendo, todas essas prós e contra, né, já é um medicamento que trata a cura, né, até então, e independente de medicamento, é importante a pessoa buscar hábitos de vida saudável, buscar manter esse idoso em movimento, em atividade, né, buscar uma intervenção, né, fisioterapêutica, acompanhamento com o neurologista, com o geriatra, enfim, nutricional, e um suporte à família também é muito importante. Eu sempre ressalto que a gente não pode esquecer da família desse paciente, porque o cuidado é extremamente delicado, o sofrimento que envolve pelos estresse mesmo, né, com a própria doença. Doutor Anderson, para a gente estar encerrando aqui o nosso programa, a nossa entrevista, as suas considerações finais. Bom, praticamente eu acabei assim, até falando agora nesse momento, que eu acho que a gente cria, sim, uma esperança. Sabemos que isso ainda são estudos incipientes, mais uma vez uma demonstração, né, de que a gente deve confiar na ciência, de que a gente tem aí boas perspectivas para a doença, né, mas, ao mesmo tempo, estarmos todos envolvidos aí nos cuidados que a gente tem, que são acessíveis e que pode dar qualidade de vida para esse paciente, né? Então, buscar tarefas que eles sempre teve como agradáveis, mantê-lo ativo, né, dentro das suas limitações o maior possível, dar suporte emocional, trazer entendimento e cada vez mais conhecimento sobre o manejo, né, o lidar com esse paciente. Doutor Anderson, mais uma vez quero agradecer a sua presença, sua participação aqui no Sul de Minas em Foco, com certeza aí engrandecendo a vida de muitas pessoas que têm, né, esse caso de Alzheimer na família e que, acompanhando o programa, tem dicas importantes para poder seguir em frente nessa batalha. Eu agradeço, sempre à disposição, sempre um prazer, né, estar aqui com vocês na Rede América de TV, no programa Sul de Minas em Foco. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, doutor Anderson, agradeço também você de casa, o seu carinho, a sua audiência. Nos encontramos no próximo programa Sul de Minas em Foco. Até lá, tchau!